Espiritualidade na prática. Como explicar o que é a ideia de separação? Deus é. Deus é a fonte de tudo o que existe. Deus é a existência e cria e expande como Ele, a sua imagem e semelhança. Deus e sua criação é o mesmo e é o mundo real. Uma parte dessa criação, da extensão de Deus, ao se estender, o fez a parte dele. Isto é, teve uma vontade diferente, como se quisesse criar algo para surpreender a Deus. E essa extensão, com uma vontade diferente, é o que chamamos de a diminuta ideia, na qual Deus não deu significado. Cristo, a criação, viu que Deus não deu significado e não deu também. Apenas isso. A criação não sentiu culpa por ter tido uma ideia diferente. Não sentiu remorso, não dormiu, não mudou e nem sofreu. A extensão de Deus continuou a se estender como sempre e para sempre. A criação de Deus continuou como sempre foi, pois o pensador não se tornou o pensamento. Mas agora, olha só. A pequena e insignificante ideia teve um efeito: o pensamento de separação. Então, causa sem significado, efeito sem significado. No entanto, o efeito, o pensamento de separação que chamamos de ego, sem significado na existência, olhou para tudo o que é e se viu separado. Ele viu Deus lá e ele aqui. E agora, o que sou? Quando este pensamento se viu um pensamento à parte da existência, surgiu a interpretação de dualidade. O pensamento de separação é essa ideia de um grande lá e um pequeno aqui. Um que é tudo o que é e outro que é nada. Um que é forte e um que é fraco. Foi assim que nasceu a dualidade, na interpretação do pensamento de separação. Quando o pensamento se viu um sistema de pensamento separado, ele aqui e Deus lá, ele pensou o medo do ataque e sentiu culpa. Foi aí que surgiu uma consciência de existência separada de Deus. Uma consciência para experienciar o pensamento de separação, que em si é dualidade, medo do ataque e culpa. Ou seja, a primeira interpretação de existência foi a dualidade, e disso, o medo e a culpa. Mas vale dizer que tudo isso aconteceu num piscar de olhos, no mesmo instante. Pensamento e consciência não são separados. No mesmo momento que nasceu o pensamento de separação, nasceu a consciência de existir separado. Mas o pensamento contém a ideia de dualidade, de medo e culpa. E a consciência gera a experiência. Então, a consciência, que é um meio de perceber, de ficar ciente, de experienciar e tornar real uma ideia, precisa focar no pensamento para essa ideia de separação, de dualidade, de medo e culpa, parecer real. A consciência surgiu com este propósito, mas pode
ficar ciente de um pensamento real, de um pensamento total, do pensamento de Deus. Tudo o que a consciência foca e percebe, ela torna a sua existência, a sua vida. Quando a consciência focou na separação, ela fez do pensamento de separação sua existência. E assim, ficou reencenando a separação, percebendo a dualidade e sentindo medo do ataque e culpa pelo que é. Para fugir deste medo, ela se fragmenta em inúmeros autoconceitos e incontáveis formas de pensar. E fez isso de uma só vez. Cada um desses fragmentos vai se fragmentando mais e mais, vai multiplicando a ilusão, até que chegou no autoconceito de humanidade. Vemos isso na nossa experiência. Por exemplo, o bebê nasce e é um bebê, é um filho, é um neto, é um sobrinho, é um afilhado. Na medida que vai crescendo, ele passa a ser uma criança, um adolescente, um estudante, um irmão, um primo. Depois é um homem, um esposo, um pai, um tio, um profissional, é bem-sucedido, é um vô. Você consegue perceber o quanto uma só fração se fragmenta em várias interpretações de separação? Essa é a reencenação. É a mesma interpretação que o pensamento de separação fez olhando para Deus. Essa é a extensão do pensamento de separação que está o tempo todo multiplicando a ilusão. Já os cenários que vemos, o mundo, surgiu após a consciência se fragmentar em inúmeros autoconceitos, em formas de pensar a mesma ideia de separação. E o roteiro foi pensado no início, lá no pensamento que interpretou a separação, que interpretou a dualidade, um lá e um aqui, na qual refletiu um estado de culpa e medo da punição. Então, o roteiro foi escrito pelo pensamento de separação, e a consciência é quem experimenta o roteiro e transforma os altos conceitos em imagens. Quem usa quem? O personagem é um fantoche da consciência unificada separada? Não. O personagem é o pensamento de separação. É uma forma de pensamento do sistema de pensamento da separação. O personagem não é um eu, não há vida nele, não há escolhas e decisões nele. Ele é apenas um dos infinitos pensamentos do pensamento de separação que se fragmentou, que se estendeu e se multiplicou. A consciência, que é uma só, é quem dá vida ao sistema de pensamento da separação, quando olha para ele, quando foca nele. Nós percebemos como coisas separadas, mas é apenas um pensamento que a consciência se identifica. Então não tem personagem sendo usado pela consciência. Tem uma consciência identificada com a separação e achando que a separação é a sua existência. Essa identificação da consciência com todo o sistema de separação, autoconceitos, imagens, crenças, personalidade, é que está sustentando o roteiro de dualidade, de culpa e medo nela mesma. Existe motivo para o medo? Não.
O medo aconteceu quando um efeito de uma ideia sem significado olhou para Deus e viu um lá e um aqui. Aconteceu da ideia de dualidade, de ter um que é forte e um que é fraco, um que é grande e outro que é pequeno. Foi aqui que surgiu a ideia de medo. Mas Deus não deu significado à diminuta ideia, quanto mais ao efeito dessa ideia. O medo só existe quando a consciência acredita no pensamento, pois é ela quem dá vida a ele. Contudo, se a consciência não se torna ciente da separação, não tem medo, porque o medo não está na consciência, mas sim no pensamento. Quando a consciência se liga a ele, automaticamente ela perceberá a dualidade e sentirá culpa e medo do ataque. Logo, ficará reinterpretando a separação em tudo o que perceber. Quando a consciência foca na existência, ela é o que Deus é. Não tem lugar para dualidade, nem culpa e nem medo. Toda a percepção e interpretações acabam. Discernimento. A dualidade é inicialmente a ideia de ter a existência em Deus e uma existência à parte de Deus. Da consciência dessa existência separada de Deus, forma-se um sistema de pensamento onde tudo é dual. Na jornada da consciência, é imprescindível ter discernimento. Este discernimento não é sobre fazer a coisa certa ou a coisa errada. Não é sobre escolher entre o preto e o branco, entre quente ou frio. Não é sobre os fragmentos do pensamento de separação. É sobre o sistema de pensamento da separação e a realidade. O discernimento não é do personagem, do pensamento, mas é da consciência para discernir o que é a verdadeira e única existência. É a consciência que precisa discernir ilusão da realidade, para identificar-se com os pensamentos reais de Deus, do Espírito Santo. Aceitar isso é fundamental para a decisão de identificação. Não temos controle na multiplicação de ilusões que os fragmentos estão fazendo. Mas o observador tem controle sobre o que ele quer se identificar. O observador é quem usa o discernimento e não o autoconceito, não é o personagem. Você é o observador do sistema de pensamento. Você não é o pensamento. Você é o observador da imagem e não a imagem. Sabendo disso, a pergunta é: o que te impede de usar o discernimento e decidir pela realidade? Inspiração, um curso em milagres.